E aí, gente, tudo bom? Hoje é o nosso segundo encontro, então. A gente vai falar de duas bibliotecas muito importantes em análise de dados, que é o NumPy e o Pandas. Vamos começar então definindo o que é uma biblioteca, né? A gente pode pensar nas bibliotecas do Python da mesma forma, de uma forma análoga que a gente pensa na biblioteca na vida real. A biblioteca na vida real ela é um conjunto de livros, né? E a biblioteca no Python ela vai ser um conjunto de módulos. E cada módulo ele vai ter um arquivo em Python que vai definir várias instruções, várias funções que a gente vai utilizar. Então, é uma forma de organizar essas diferentes funções que estão relacionadas a um mesmo tópico, tá? Então, o NumPy vai ser, por exemplo, uma biblioteca que está relacionada à manipulação de vetores, e o Pandas vai ser uma biblioteca para a gente manipular data frames, que é um tipo de dado bastante usado em ciência de dados, né? Para a gente importar uma biblioteca no Python, a gente vai usar esse termo import, e aí geralmente a gente vai importar as bibliotecas com um apelido, então eu estou importando o Pandas como PD. Aí sempre que eu precisar utilizar um método do Pandas, eu vou colocar PD ponto o nome do método, tá? Para facilitar. Ou o objeto do Pandas ponto o nome do método. Um método ele nada mais é que uma função, tá? Mas só que quando a gente utiliza um método, o primeiro argumento dessa função que a gente vai estar utilizando vai ser o que vem anterior ao ponto desse método. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso depois, tá? Então, rodem essa célula aqui para a gente poder importar as bibliotecas. No SciPy, eu não estou importando a biblioteca inteira, eu estou só importando o módulo de estatística. Então, por isso que eu estou falando do SciPy, importe somente esse stats, tá? Então, sobre o NumPy agora, né? O NumPy é uma grande base assim para várias outras bibliotecas em análise de dados, e ele vai ter duas propriedades que são importantes a gente entender. Primeiro, ele vai criar vetores que são homogêneos, então diferente das listas no Python que aceitam mais de um tipo de objeto dentro delas, cada vetor do NumPy ele vai aceitar apenas um tipo. Então você vai ter um vetor de números inteiros ou um vetor de números reais, que são float, né? E a outra característica é essa característica de broadcasting, tá? Essa característica ela é essencial porque ela permite que a gente faça operações nesses vetores e operações com vetores de diferentes tamanhos. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a soma de um número inteiro, um número escalar, eu consigo somar um vetor de n números só com um número inteiro e ele vai somar esse número em cada item do vetor, tá? Vocês vão entender melhor isso no exemplo. Então, aqui nessa primeira célula, eu estou criando um vetor, um array do NumPy. A gente usa essa função aqui para criar um vetor de tamanho 10. E esse vetor aqui ele vai começar no 0 e vai terminar no 9, né? Se eu quisesse criar um vetor que começasse no 1 e terminasse no 10, eu teria que fazer ele assim. Lembrando que esse segundo número ele não está incluso, então vai de 1 até 11, sendo 11 não incluso. E aí vai até 10, né? Mas eu vou manter como eu tinha feito antes, de 0 até 9. Então, pela propriedade broadcasting, se eu quiser somar esse vetor com o número 1, ele vai somar o número 1 a cada elemento do vetor acima. Então, ele está somando 1 com 0 aqui em cima, 1 com 1 vai ficar 2, e assim sucessivamente em todos os elementos desse vetor. Tá? Eu também posso multiplicar, e ele vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar cada elemento por 2, e essa multiplicação por 2 é a mesma coisa que você somar esse vetor a ele mesmo. Né? Se a gente tentasse fazer isso numa lista, nessa célula aqui eu estou criando uma lista muito semelhante ao vetor que eu criei acima, que começa em 0 e termina em 9. Se eu tentasse somar um número escalar, ou seja, um número inteiro à lista, ele não aceita, tá? Porque a lista do Python não é um objeto que tem essa propriedade de broadcasting. Se eu tentasse multiplicar a lista por 2, ele até faz isso, só que é uma multiplicação diferente da multiplicação do NumPy. O que ele está fazendo aqui é concatenando a lista a ela mesma. Então vocês veem que aqui é a primeira lista e ele está concatenando uma lista igual depois. E aí fazendo uma lista maior com essas duas listas, tá? Uma outra coisa que é importante a gente saber do array do NumPy é que ele tem um shape, ele tem um formato. E aí esse formato vai dizer as dimensões dele. Aqui, como só tem um número antes da vírgula, depois não tem mais nada, quer dizer que tem uma dimensão só e essa dimensão tem 10 valores, tá? Aqui nessa célula abaixo, então, eu estou criando um outro vetor também com uma dimensão só, tá? A gente consegue ver aqui que é um vetor que tem os termos 1 e 2, e ele tem, então, dois termos com uma dimensão só, porque não tem nenhum número depois da vírgula, tá? Eu estou fazendo isso para a gente mostrar para vocês a soma entre vetores, então. Se a gente tentar somar esses dois vetores, aquele que tem 10 termos
e esse aqui que tem 2, apesar dos dois terem apenas uma dimensão, o NumPy ele não permite essa soma, tá? Ela dá um erro. Por que que ela dá um erro? Para a gente fazer soma entre vetores, ou eles têm a mesma quantidade de termos, caso eles tenham só uma dimensão, então se esse array 2 aqui ele tivesse 10 termos também, a soma seria possível, e ele somaria o primeiro termo de um vetor com o primeiro do segundo, o segundo termo do vetor com o segundo termo do outro vetor, e assim sucessivamente até o final. Só que caso ele tenha tamanho, esses vetores tenham tamanhos diferentes, ele não consegue fazer essa soma. No R até funcionaria, mas no Python não, tá? Para que eu possa fazer uma soma entre vetores de tamanhos diferentes, uma condição tem que ser cumprida, tá? E essa condição é que, por exemplo, o número de linhas de um vetor seja igual ao número de colunas do outro, tá? Então, isso é um pouquinho confuso, tá? Mas essa é a condição. Então, por exemplo, aqui eu estou usando a função reshape para mudar o formato do vetor que a gente tinha criado antes. Agora eu estou falando que eu quero que esse vetor tenha duas dimensões. A primeira dimensão é o número de linhas e a segunda dimensão é o número de colunas. Então, aqui é esse vetor com 10 linhas e uma coluna. E eu estou agora mudando o formato do vetor 2 para que ele tenha uma linha e duas colunas. E isso vai fazer com que o número de colunas do vetor 1 seja igual ao número de linhas do vetor 2. Quando eu tento fazer a soma então desses dois vetores agora, ele vai permitir. Ele vai fazer o broadcast, então ele vai fazer com que o vetor 1 aumente o número de colunas e o vetor 2 aumente o número de linhas. Para vocês entenderem melhor o que ele está fazendo aqui, eu vou rodar essa célula abaixo. Então, esse broadcasting é mais ou menos isso, tá? Não precisa entender o código aqui, é só para simular o broadcasting que eu estou fazendo nessa célula. Então, o vetor original seria esse primeiro vetor que ele está imprimindo, que tem uma coluna só e 10 linhas. E aí, quando ele vai fazer a soma com o vetor 2, ele faz esse broadcasting, que é repetir a primeira coluna inteira para ter uma segunda coluna. E agora ele vai ser um vetor com duas colunas e 10 linhas, né? E aí, se a gente quiser até ver o shape desse novo vetor, a gente pode ver aqui com assim. E aí ele vai imprimir ali embaixo. Deixa eu só colocar uma linha para ficar a visualização melhor. Ele imprime ali embaixo. Agora é um vetor de 10 linhas e duas colunas. Então, internamente, quando ele faz esse broadcasting para fazer a soma, ele está aumentando o número de colunas do primeiro vetor. E ele está aumentando o número de linhas do segundo vetor. Tá? De novo, se a gente quiser ver aqui o que ele está fazendo internamente, a gente vê o shape seria o mesmo. Agora são dois vetores com o mesmo shape. Então o broadcasting vai fazer essa mudança no formato dos vetores para permitir a soma, tá? Mas ele só vai fazer o broadcasting se o número de linhas de um vetor for igual ao número de colunas de outro, tá? Então o número de linhas aqui é 1, o número de colunas é 1 no vetor 1, então essa soma é possível. Se forem vetores com a mesma, mesmo que tenham a mesma dimensão, só que não cumprirem essa condição, ele não vai permitir a soma, tá? Isso é um pouco confuso, mas depois vocês conseguem olhar com calma as células aqui no notebook para entenderem melhor, tá? Tá, então, só mostrando como é que ficaria a soma é igual ali em cima, tá? Bom, o básico do NumPy é isso, tá? Tem vários outros métodos e funções do NumPy que a gente poderia utilizar, mas eu só vou passar essas agora e caso vocês queiram ver as outras é só olhar na documentação, tá? Falando um pouco de Pandas agora, o Pandas é a principal biblioteca que a gente vai utilizar para fazer a manipulação dos nossos dados, tá? Então o Pandas seria basicamente o dplyr que a gente usa no R para o Python. Então, antes de importar o banco de dados, eu vou só falar um pouquinho sobre ele, tá? Esse notebook que está agora na tela é um notebook feito pelo Igor, que vai dar a aula seguinte. Então, ele vai retomar isso de novo, tá? Só para vocês não ficarem perdidos. Esse banco de dados ele foi feito em 2014, né? Os dados foram coletados em 2014, com estudantes de medicina selecionados de forma aleatória em uma universidade privada mexicana. Então, os que concordaram em participar foram 776 indivíduos, tá? Os autores do dataset estão aqui também e ele está disponível nesse link caso vocês queiram dar uma olhada. Sempre que vocês estiverem com um banco de dados novos, vocês tentem dar uma olhada no dicionário de dados, tá? O dicionário ele vai explicar o que são as variáveis do seu banco, tá? Então aqui para você ver, ele está colocando qual que é
o nome da coluna no banco e o que que ela significa para cada coluna do banco, e algumas ele está especificando até os valores que essas variáveis podem tomar, podem ter nesse banco, tá? Então, sempre dê uma olhada caso tenha um dicionário. Se não tiver o dicionário, vocês vão ter que explorar mesmo para tentar entender, tá? Mas idealmente teria que existir um dicionário em todo o banco de dados. Como a gente vai utilizar um banco de dados que ele está dentro do Google Drive, tá? É importante primeiro a gente montar o Google Drive. Então, quando a gente monta, rodando essa célula aqui, ele vai pedir para vocês logarem com o Gmail de vocês, etc. Eu já fiz isso, por isso que ele está indo automaticamente. E aí ele vai avisar agora, aqui no nosso notebook, que a gente vai utilizar as pastas que estão, pode utilizar as pastas que estão dentro do Drive, e a gente vai conseguir especificar os caminhos para chegar em determinados arquivos, tá? Então, por exemplo, vocês vão precisar mudar isso aqui no Drive de vocês, tá? A forma mais fácil é vocês virem aqui na pastinha e acharem esse dataset.csv, que vai estar dentro da pasta Notebooks Materiais. Então, eu venho aqui no Drive e aí eu vou seguindo o caminho até achar essa pasta. Esse arquivo, na verdade, tá? No meu caso, está dentro da pasta DS, aqui, essa pasta aqui, dentro da pasta scikml, notebooks materiais, dados, e aqui dataset.csv, tá? Então, se eu clicar nesses três pontinhos, eu consigo copiar o caminho. Vocês vão ter que fazer isso no de vocês também, que vai ser um caminho diferente. Aí eu só colo entre essas aspas, tá? Então, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando a função read_csv, que é para ler um arquivo do tipo CSV. Essa função é uma função do Pandas, por isso que eu estou especificando o PD antes. Na verdade, ela é um método, né? E aí, eu estou importando o banco de dados quando eu rodo essa célula. E em seguida, eu estou visualizando as primeiras 5 linhas desse banco. Então, o df.read é um método que ele vai permitir a visualização dessas primeiras 5 linhas, tá? Se eu quiser especificar outro número de linhas, é só colocar um outro número inteiro aqui dentro, que ele vai daí gerar mais linhas, tá? Que nesse caso seriam as primeiras 10 linhas. Eu também consigo, com o método info, ver algumas informações gerais sobre o banco, tá? Ele fala que é um banco com 776 linhas, 43 colunas. Aqui ele fala o nome da maior parte das colunas, né? Ele não fala de todas. Não, na verdade ele está falando de todas, sim. No VS Code ele não falava, mas tá. Então ele vai falar todo o nome de todas as colunas aqui, quantos valores nulos, não nulos, desculpa, tem em cada coluna. Então se aqui tem 772 não nulos, significa que vão ter 4 valores nulos nessa coluna, tá? Que são os valores faltantes. E ele fala também o tipo de objeto de cada coluna, que isso é bastante interessante para a gente também, tá? No Pandas, uma coisa que é importante também de saber é que existem dois tipos principais de estruturas de dados, tá? As séries e as data frames. As séries, ou series, como vocês quiserem falar, elas são uma estrutura que é unidimensional, então é como se fosse uma estrutura, uma data frame de uma coluna só, não é bem isso, mas é parecido. E a data frame ela é uma estrutura bidimensional, retangular, como a gente conhece as tabelas, por exemplo, é uma tabela do Excel, tá? Uma coisa também é que a series tem rótulos para as linhas e a data frame ela tem rótulo tanto para as linhas quanto o rótulo para as colunas. E o rótulo das colunas seriam os nomes das colunas, tá? Então, nesse caso aqui em cima que a gente importou essa data frame, aqui seriam os rótulos das colunas, que são o nome das colunas, e aqui onde está 0, 1, 2, 3, 4 seriam os rótulos das linhas, tá? Para a gente alterar esse rótulo da linha, geralmente a gente deixa o rótulo da linha como a identificação, a gente consegue usar esse método setIndex. Então a gente bota o nome da data frame, .setIndex, e especifica qual coluna que a gente quer que vire nosso índice. Então, quando a gente faz isso e depois a gente visualiza de novo a nossa data frame, a gente consegue ver que o ID aqui ele desceu, ele não está mais na mesma altura que os outros nomes das colunas, e você não tem mais aquela coluna com os números de zero, os números inteiros, né? Caso a gente não especifique os rótulos das linhas, ele vai ser gerado automaticamente, contando de zero até o número final de linhas da tua data frame. Então, só comparando aqui de novo, ó, antes o ID estava na mesma altura dos outros nomes de coluna, dos outros rótulos, e tinha essa coluna aqui de 0, 1, 2, 3, 4, que era o index anterior, o rótulo anterior, né? Então aqui a gente só mudou isso aqui. Para a gente indexar, né, selecionar linhas e colunas no Python, no Pandas,
a gente vai utilizar os colchetes, tá? Então, quando a gente está fazendo essa notação aqui, colocando o nome da data frame entre colchetes o nome da coluna, ele vai retornar uma série, né, uma series, que é aquele tipo de dado que eu falei antes, com os valores para essa coluna, tá? Os valores de dado. Então, como eu estou selecionando o gênero, ele está retornando uma series em que você tem os rótulos das linhas, como eu falei, na series só tem o rótulo das linhas, e daí os valores que são MOF de masculino ou feminino. Eu também poderia fazer isso usando ponto, então eu posso colocar df ponto e o nome da coluna. Isso vai funcionar se as colunas não tiverem espaços, né? Eu posso usar o nome aqui, espaços no nome no caso, ele retorna a mesma series, igualzinho. Se eu quisesse selecionar mais de uma coluna, eu passaria daí uma lista com o nome das colunas. Então aqui eu estou criando essa lista e dando o nome dela, atribuindo essa lista a uma variável colunas, e estou selecionando aqui em colchetes como eu estava fazendo acima. E ele vai, como são duas colunas agora, ele não está retornando mais uma series, ele está retornando uma data frame com duas colunas. Por último, eu também poderia selecionar utilizando o filter, tá? Que é um outro método. E aí aqui eu especificaria que eu quero age e gender, que é a idade e gênero, e eu posso colocar na ordem que eu quiser também. Se eu colocasse ao contrário, ele mudaria a ordem aqui das colunas, tá? Então, se por exemplo eu tirasse isso aqui e colocasse age aqui, ele daria primeiro o gênero e depois idade. Não se confundam com o filtro do R, tá? O filtro do R geralmente a gente usa para filtrar a partir de uma condição para as linhas. Aqui não, a gente está filtrando pelas colunas mesmo, tá? Uma outra forma também que a gente pode filtrar é usando expressões regulares. Expressões regulares é um mundo à parte, tá? É muito trabalho explicar, mas é uma forma de você trabalhar com strings, tá? Com tipos de texto. Então aqui o que eu estou fazendo é usando a expressão regular que está falando, eu quero que você pegue todas as colunas, regex é só regular expression, então é só o nome do argumento. Então eu quero que ele pegue todas as colunas que comecem com phq. Então, quando eu rodo essa célula, ele vai retornar só as colunas que começam com PHQ, que é do PHQ1 até o PHQ9, tá? A gente também pode usar os atributos lock e lock para selecionar tanto linha quanto colunas. A diferença é que o atributo lock ele vai selecionar pelos rótulos e não pela indexação, pelo número de indexação, né? Então, por exemplo, quando eu boto df, que é o nome do meu banco de dados, .lock, e especifico aqui esse primeiro parâmetro aqui seria as linhas que eu quero. Se eu boto só dois pontos, quer dizer que eu quero todas as linhas. E aqui, essa colunas é aquela variável que a gente criou acima, aquela lista, né? Que é gênero e idade, essa aqui. Tá? Então, eu quero as colunas gênero e idade e eu quero todas as linhas. Lembrando que o ponto lock eu estou selecionando pelo rótulo. Tá? O ilock, diferentemente do lock, ele não vai selecionar pelo rótulo. Ele vai selecionar pelo número da linha ou o número da coluna. Então, se eu botar df.iloc 0, eu estou querendo selecionar somente a primeira linha, tá? Lembra que começa a contar sempre a partir do zero. Se eu colocasse que eu quero da linha 0 até a linha 3, ele me daria as três primeiras linhas daí. E aqui eu estou falando para ele que eu quero. Aqui eu poderia botar também tudo, né? Deixa eu botar isso aqui primeiro, só para mostrar. Aqui eu estou falando que eu quero todas as colunas. Se eu quisesse uma coluna específica para a linha 0, eu botaria, por exemplo... Então aqui eu estou pegando a primeira linha e a primeira coluna, o valor da primeira coluna, né? Que seria esse valor 1 aqui. Se eu quisesse pegar todas as linhas, daí eu faria isso aqui. Então eu estou pegando só a primeira coluna, e aí como aqui seria o ano escolar nesse caso, né? E aqui, se eu fizesse isso aqui, eu pegaria todas as linhas e todas as colunas, seria o data frame inteiro, tá? Aqui, por exemplo, se eu botar 0,2, eu estou pegando a primeira linha e o terceiro valor, né, que seria esse 19 aqui. Lembrando que 0 é o primeiro, 1 é o segundo e 2 é o terceiro valor. Então essa é uma outra forma de indexação pelo número da linha ou o número da coluna aqui, que é o índice, né? Tá. Como é que a gente pode filtrar o banco de dados, então, por uma condição, né?
Lembra que daquela propriedade de broadcasting que a gente viu no NumPy, ela também vai se aplicar aqui. Então, se eu estou falando para ele, deixa eu só apagar isso aqui para mostrar para vocês. Vamos supor que aqui eu estou falando para ele me retorne só a coluna age. Então ele está retornando a coluna idade. E agora eu quero comparar a coluna age com o número 20. Então eu quero que ele compare, como tem a propriedade broadcast, ele vai fazer essa comparação para cada valor da coluna. E aí o que ele vai retornar é uma coluna de valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Então no primeiro indivíduo aqui ele não tinha mais que 20 anos, nem no segundo, nem no terceiro, assim sucessivamente, tá? Se a gente quiser utilizar então esse vetor de verdadeiro ou falso para filtrar o banco de dados, a gente vai passar toda essa expressão aqui, como se a gente copiasse ela, tá? E cola aqui dentro de colchetes, tá? Então, o nome do banco de dados entre colchetes e aí a condição que a gente quer filtrar o banco. E essa condição nada mais é do que um vetor de verdadeiro ou falso, tá? Então, se a gente fizer isso, ele vai retornar somente os indivíduos onde isso aqui era verdadeiro, ou seja, que são maiores que 20 anos, tá? Dessa forma. No R, a gente utilizaria o filter do dplyr para fazer isso, né? Então, seria uma outra forma no R de fazer a mesma coisa. Aqui. Outra forma da gente fazer, a gente também pode passar mais de uma condição para dentro desse tipo de filtro aqui das linhas. Então, por exemplo, aqui eu estou falando que eu quero que ele retorne os indivíduos maiores de 20 anos e os indivíduos em que o gênero é feminino, tá? Se eu quisesse botar um ou aqui, seria essa barrinha, e aí ele retornaria ou maior que 20 anos ou femininos, mas eu vou deixar como exemplo o E. Então aqui vocês conseguem ver que só visualizando alguns dos dados que todos são maiores que 20 e todos são F de feminino aqui. Por último, vamos ver então uma análise simples que a gente pode fazer no nosso banco de dados, tá? Lembrando que o head é para visualizar, então geralmente quando a gente pega um banco novo, a gente quer visualizar como é que está estruturado esse banco. A gente gostaria de ver também quais são as colunas que tem disponíveis, ou seja, quais são as variáveis que a gente tem nesse banco de dados. Uma forma de visualizar todas as variáveis é pedir aqui para ele retornar o valor das colunas, e aí ele vai retornar todos os nomes das colunas que a gente tem. Vamos supor então que a gente quer trabalhar só com indivíduos que tenham mais que 20 anos, então eu vou fazer aquele filtro para indivíduos maiores que 20 anos e vou salvar esse novo banco de dados num banco chamado df_20. Tudo que eu estava fazendo anteriormente não estava salvando os dados, estava só fazendo o filtro, mas isso não estava sendo armazenado em nenhum lugar, tá? Quando eu faço filtro com aqui o shape, o atributo shape, eu consigo ver qual que é o formato agora desse banco de dados, que é 317 linhas e 42 colunas, e as colunas são as variáveis, né? Antes de eu fazer esse filtro só para a gente ver, ele tinha 776, tá? Agora a gente reduziu para 317 porque eu estou filtrando só para os indivíduos que são maiores de 20 anos. Depois de selecionar então só os indivíduos que são maiores que 20 anos, eu vou utilizar uma nova função, um novo método aqui que é o método apply. Ele é parecido com aquele método map que a gente usava, a função map que a gente usava para as listas. Então, ele vai aplicar uma função para cada valor do banco de dados, tá, que a gente está passando. Então, primeiro eu estou filtrando o banco só para as colunas que começam com PHQ, porque eu quero só do PHQ1 até o PHQ9, que são as colunas de pontuação do PHQ. E aí eu estou aplicando essa função anônima aqui. Lembra que a gente falou de função anônima no último encontro. Então, essa função ela vai pegar um valor, esse value aqui é só o nome que eu coloquei, eu poderia colocar qualquer outro nome. Então, vai pegar o valor cada valor do banco e vai aplicar uma função, tá? Que é a função unique, vai retornar os valores únicos para cada coluna do banco, tá? Então, quando eu rodo isso aqui, ele me retorna para quais são os possíveis valores, né, os valores únicos, não repetidos, para cada coluna do PHQ. Então, é de 0 a 3, né? 0, 1, 2 ou 3, como é o tipo de resposta, né? Que a resposta é uma escala Likert. Também dá para ver aqui que não tem nenhum valor faltante, né? Senão esse valor faltante ele apareceria como none ou algum outro tipo de valor. Se a gente quisesse, então, outra forma de ver se não tem nenhum valor faltante é a gente utilizar essa função isNull, tá? Que aí ele vai... O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando novamente o banco só para as colunas do PHQ.
estou utilizando essa função snu para ver se tem algum valor nulo nessas colunas. E aí, caso tivesse valor nulo, essa função snu está retornando um vetor, né, que é de verdadeiro ou falso. E aí, como eu estou utilizando a soma aqui, ele está somando esses valores. Se tivesse valores verdadeiros, os valores verdadeiros eles somam, eles têm o valor de 1, né? Eles são representados pelo valor numérico 1. Então, se eu fizesse uma soma e tivesse valores verdadeiros dentro desse banco de dados aqui, das colunas do PHQ, quando eu estivesse utilizando essa função soma, ele daria a quantidade de valores faltantes, que é a quantidade de valores que daria verdadeiro pela função isNum. Então, ele pergunta se é faltante, ele vê verdadeiro ou falso, né? Se for faltante, se tiver um dado nulo, vai retornar verdadeiro, se for falso, ele retorna falso, e depois ele soma a quantidade de verdadeiros, e como não tem nenhum verdadeiro, a soma vai ser zero aqui, tá? Não sei se ficou confuso, mas é porque tenta pensar na representação numérica do verdadeiro, tá? Se eu botasse um falso aqui, ele tem um valor de zero, então 1 mais 0 vai dar 1, por exemplo. Então, vamos supor agora que eu queira criar uma nova variável, tá? Para criar novas colunas, né, novas variáveis no nosso banco de dados, a gente vai passar um novo nome, tá? Essa coluna aqui ela não existia no nosso banco, então eu estou passando como se eu fosse selecionar uma coluna, só que essa coluna não existe, e eu estou usando o sinal de igual para atribuir um novo valor a essa coluna, tá? Se eu passasse uma coluna existente, eu estaria substituindo a coluna que já existe no banco por um outro valor. Nesse caso, eu só quero criar uma coluna nova, então tem que ser um valor que não existe aqui, tá? Um nome que não existe. E aí, o que eu estou falando aqui para ele? Eu quero que ele pegue, para essa coluna que ele vai criar a partir das colunas do PHQ, desculpa, a partir das somas das colunas do PHQ. Então, ele vai somar todos os valores de cada item do PHQ do indivíduo, e aí vai criar uma coluna chamada PHQ Score que vai representar essa soma. O que é esse eixo igual a 1 aqui, tá? O eixo igual a 1 quer dizer que essa soma ela vai ser feita através das colunas, porque eu quero que ele some os itens do PHQ de um mesmo indivíduo. Se eu botasse o eixo igual a 0, ele estaria somando através das linhas, então ele estaria somando itens do PHQ para indivíduos diferentes, tá? E não é isso que eu quero que ele some através das colunas, então ele vai somar uma única, os itens de um mesmo indivíduo, tá? Isso aqui é um pouquinho confuso, mas é uma coisa que é importante vocês saberem. Isso aqui é só uma mensagem de perigo, mas não deu problema, não é um erro, tá? Então, depois que eu fiz essa soma, né, eu criei essa nova coluna, a gente pode primeiro até visualizar ela, tá? Tá. Então, os primeiros valores então dessa coluna, por exemplo, então os 4, 6, 14, 13, 10. Lembrando que como o PHQ é uma pontuação de 0 a 3 para cada item, e tem 9 itens, a soma máxima que pode ter é de 27, tá? Até isso aqui não precisa. Tá, então vou só voltar aqui. Então, o método describe ele nos permite visualizar as estatísticas descritivas dessa nova coluna. Então, ele fala quantos valores tem nessa coluna, né, quantas linhas seriam nesse caso, qual que é a média, o desvio padrão, os quartis, né, ele coloca também qual o valor máximo. O valor mínimo é 0, alguém que pontuou 0 em todos os itens do PHQ, e 24 é o valor máximo. Não teve ninguém que pontuou o máximo em todos os itens, porque aí teria que ser 27. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer que é legal também é agrupar por alguma variável. Então, por exemplo, aqui embaixo eu estou selecionando as colunas gênero e o score do PHQ, estou agrupando por gênero e estou fazendo ele aplicar a função describe para cada gênero daí. Ele está fazendo por gênero porque eu estou utilizando o group by. Tá? E ele vai me dar as estatísticas descritivas por gênero daí, para o feminino e para o gênero masculino aqui embaixo. Dá para ver então que a média do gênero feminino é um pouco maior do que o gênero masculino. E se eu quisesse, por exemplo, ver se essa diferença da média ela é significativa, estatisticamente significativa, aí eu poderia utilizar um teste T, né? Como o banco de dados ele tem mais de 160 valores para cada um, é, observações para cada dessas variáveis, feminino e masculino, não tem problema utilizar o teste T mesmo que não seja normal, tá? Porque eu não lembro o corte, mas é um banco de dados já grande. Então, aqui eu estou só separando, né? Eu estou criando uma variável que ela vai representar o,
os indivíduos do sexo feminino. Então aqui essa primeira parte estou filtrando para o sexo feminino e estou depois selecionando só a coluna do score do PHQ. Embaixo eu estou criando uma nova variável para o sexo masculino, da mesma forma, né? Só que aqui eu estou filtrando para os indivíduos do sexo masculino e selecionando só o PHQ, o score do PHQ. Se vocês derem uma olhada, deixa eu só, no que é essa variável, ela é só uma série numérica, tá? Com os scores femininos e a outra nos scores masculinos. E aqui eu estou usando o módulo Stats, que é um módulo de estatística do pacote SciPy, da biblioteca SciPy, na verdade, né? E aí quando eu faço o teste T aqui, ele mostra que o p-valor ele é abaixo de 0,05, tá? Então é uma diferença, né, estatisticamente significativa, de que mulheres têm uma média do PHQ score maior do que homens. Então talvez um nível de depressão maior nessa amostra, né? Então isso aqui foi só uma coisa breve, né, uma aulinha breve sobre NumPy e Pandas. Eu espero que tenha ajudado, tá, gente? Eu não sou especialista nisso, eu também estou aprendendo, mas é para a gente ir pegando aos pouquinhos juntos, beleza? Abraço.